sua presença e a gente já vai direto para outra entrevista, que é muito rápido, muito dinâmico, direto do telefone na ponta da linha já com o deputado federal Daniel Almeida, do quadro Direto de Brasília. Alô, deputado, nos ouve? Oi, Bruna, estou te ouvindo, sim. Pronto, tudo bem, deputado? Eu já queria começar perguntando para você logo do que tem sido muito discutido, né? A gente sabe que aí Brasília anda muito fervendo com muitos assuntos, mas eu acho que a questão do pacote anticrime vem sendo muito debatido ultimamente. Queria que você desse sua opinião sobre e todos esses vetos que aconteceram. Como o senhor vê isso? Olha, sobre o pacote, foi muito importante termos aprovado aquelas medidas de abuso de autoridade. Nós estamos com evidentes práticas de abuso de autoridade em várias áreas. Nesse processo da Lava Jato ficaram evidentes e todos estão submetidos à lei. Todas as autoridades devem ter controle social e devem ter uma legislação que possa punir o abuso da autoridade. Foi aprovada essas medidas, o presidente vetou grande parte delas e o Congresso, na sua autonomia, derrubou a maioria dos vetos. Eu acho que foi uma posição correta na aprovação da lei e houve ali um equilíbrio. Podia ter algum excesso naquilo que foi aprovado anteriormente, se refletiu sobre o assunto e alguns dos vetos foram mantidos. Mas acho que o que prevaleceu ali foi uma derrota do governo que não quer que se faça o controle de práticas abusivas que as autoridades cometem. Ele próprio, o governo Bolsonaro, tem sido reiterado nas ações e práticas de abuso das suas prerrogativas. Então, acho que foi uma vitória importante e uma afirmação do Congresso Nacional e uma proteção à sociedade. Inclusive a questão do abuso de autoridade, ela aparece em bastante destaque a partir dessa semana, principalmente, né, diante de algumas questões, de alguns fatos que aconteceram no Brasil, que levantaram algumas discussões, como o caso da menina Ágata também. Eu queria saber o posicionamento do senhor com relação a isso e como, né, a gente pode driblar essas questões, digamos assim, desses vetos, dos possíveis bloqueios, para que, na medida do possível, a justiça seja feita, né? Esse é um outro debate que continua no Congresso, o chamado pacote anticrime que o Moro apresentou, e é evidente que muito do que ele apresenta não está em acordo com o processo democrático, com a proteção da sociedade. Há uma interpretação de alguns itens, como o caso do excludente de licitude, que acaba significando uma espécie de licença para matar. Nós não precisamos de mais violência, mais estímulo à violência, mais confronto. Nós precisamos de proteção da vida, proteção da integridade das pessoas. E nesse debate, que ainda está em curso no Congresso Nacional, o grupo de trabalho que está tratando do tema já excluiu esse item, né, o chamado excludente de ilicitude, e está, inclusive, estabelecendo mecanismos de maior proteção dos processos, na investigação e nos processos que serão levados a julgamento. Por exemplo, como a definição de uma diferença entre um juiz que faz a instrução do processo e o que julga, para que exatamente exista a isenção. É uma novidade que está se acrescentando a esse debate que eu considero muito importante. Não é possível que a gente mantenha uma situação como se verificou no Brasil na Lava Jato, que se formou um verdadeiro conluio, né, para que um juiz instruísse o processo, formasse um grupo com o Ministério Público para produzir tais resultados e depois ele próprio julgasse esse processo. Então, acho que nós estamos avançando também em relação a isso, que são mecanismos fundamentais na proteção do processo democrático e do Estado democrático de direito. Estamos conversando com o deputado federal Daniel Almeida e já que o senhor mesmo levantou a questão da Lava Jato, queria saber sua opinião sobre todo o processo, né? Até que ponto considera válido ou não? O que é que mudaria aí dentro da própria Lava Jato? O STF formou maioria ontem em torno dessa questão, considerando que existiram abusos em julgamentos
que relacionou-se com a Lava Jato. Os abusos devem ser contidos em qualquer julgamento, em qualquer processo. E a nossa Constituição consagra o direito de ampla defesa. Qualquer acusado, ele deve ter o direito de se defender com liberdade, com amplo processo de ausculta das testemunhas dele próprio se defender em todas as fases do processo. E se verificou que não houve isso em grande parte dos julgamentos que aconteceu na Lava Jato. Pessoas que delatavam outras pessoas, as pessoas eram condenadas em função dessa delação e não tinham o direito de falar no processo depois do delator falar, entendeu? Então, acho que o STF está botando as coisas no lugar. Acho que é uma coisa natural, normal. Deputado Daniel Almeida, para que a gente encerre nosso papo já rapidinho, queria saber do senhor qual é a expectativa, né? Quais são as expectativas para os próximos anos do governo? O que esperar, inclusive, para o final desse ano? O Congresso continua funcionando, cumprindo suas prerrogativas. Esse final de ano nós temos sempre um debate intenso sobre o orçamento, a elaboração do orçamento. Nós estamos na fase de elaboração do orçamento. Até o dia 20 de outubro serão apresentadas as emendas para o orçamento de 2020, um orçamento restrito, um orçamento muito de pouca capacidade de investimento. O Estado brasileiro está sem quase nenhuma capacidade de investimento. Estamos debatendo, inclusive, as emendas individuais, emendas de bancada, que são instrumentos importantes para trazer parte de recursos do orçamento para os estados, para os municípios. Eu acho que esse será, assim, o principal debate. Tem algumas outras agendas, alguns outros temas federativos, como, por exemplo, os estados e municípios querem ter acesso a recursos da cessão onerosa do petróleo, que é uma coisa importante, que a gente tem que debater. Há um debate sobre a reforma tributária que vai continuar. Dificilmente nós teremos condições de deliberar sobre uma reestruturação na questão tributária ainda esse ano, mas é um debate que continua lá no Congresso. Eu acho que esses são temas centrais. E há um debate também sobre privatizações. O governo quer fazer uma agenda de privatização irrestrita, privatizar tudo, tudo, nacionais, Casa da Moeda, Serpro, e isso vai ter um intenso debate no Congresso e grande resistência. A população sabe que esse processo não faz bem à economia, não faz bem à sociedade e é algo inexplicável em alguns casos, como é que vai se privatizar Chester, enfim. Então, acho que esses serão debates fundamentais que vão continuar acontecendo até o final desse ano. Muito bem, muito obrigada, deputado Daniel Almeida. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pela oportunidade. Forte abraço a todos. É isso, a gente encerra nosso papo aqui com o deputado federal Daniel Almeida.